A caridade segundo São Paulo. Acho que a primeira pergunta que devemos fazer é o que é caridade? Eu tenho certeza que se nós sairmos perguntando para a maioria das pessoas o que é caridade, a maioria vai dizer que sabe o que é caridade. Não é? Então, eu vou colocar uma coisa que eu normalmente coloco em minhas palestras, e o público arregala os olhos quando eu falo. Né? Eu digo sempre que dar de comer a quem tem fome não é caridade. Não é. As pessoas sempre ficam, como não é caridade? Como não? Não é? Ora, dar de comer a quem tem fome é nossa obrigação. Nós deixaríamos alguém passar fome, alguém morrer de fome, não alimentar? Não. Nós alimentaríamos com certeza, ou pelo menos é o que se espera de um ser humano. Então, caridade vai além. Né? Caridade é algo que está além desse gesto. Então, a gente recorre a Jesus quando ele nos ensina, através da parábola, o óbolo da viúva, em que ela vai lá, está todo mundo colocando, oferecendo altos valores no templo religioso, né, da época. Aí vai a viúva, coloca 2 moedinhas de valor insignificante, e Jesus falou, ó, de todos eles, o que mais deu foi ela. Ela foi o que mais doou ali. Então, a maior caridade foi a dela. Então, caridade não tem nada a ver com o material. Caridade é algo que está além disso. O que essa viúva fez? Essa viúva deu tudo que ela tinha. Mesmo sendo dinheiro, ela deu tudo o que ela tinha. Ela tirou dela, ela doou dela. Então, a caridade, ela vai além. Eu posso sair nas ruas distribuindo um monte de marmitex para moradores de rua. Ok, para eles vai ser muito bom. Mas é a caridade? Porque caridade não importa o que eu faço, e sim como eu faço. Não é? Porque se eu chegar, simplesmente pegar aquele marmitex e falar, tó, não é? Como é que aquele morador de rua vai se sentir? Será que ele vai se sentir bem? Agora, vamos pensar, se eu pegar esse marmitex, chegar para ele, entregar com um sorriso, perguntando como ele está, me interessando qual que é a situação dele, me interessando se ele está bem e fazendo com que ele se sinta bem e não humilhado por estar recebendo aquela caridade, eu vou estar fazendo de um jeito diferente. Não é? Então, Paulo de Tarso, quando ele fala sobre a caridade, ele está se referindo ao que nós somos, porque existe uma grande diferença entre fazer caridade e ser caridoso. Fazer caridade é mecânico. Eu posso distribuir marmitex, eu posso trabalhar em alguma instituição, como se eu estivesse trabalhando em uma empresa. Não é? Só que isso não é caridade. Tem seu mérito? Tem. Tem seu mérito, tem seu valor, mas ainda assim pode não ser caridade. Porque se eu não estiver fazendo com amor, de nada vai adiantar. Então, de nada vai adiantar eu ter a doutrina espírita na ponta da língua, de nada vai adiantar eu ter todo o conhecimento do Evangelho, se eu não pôr isso em prática com amor. Um dos livros mais conhecidos na doutrina espírita é o Voltei, do Chico Xavier. É um ótimo exemplo para qualquer espírito. Não? Que o Jacó fala que trabalhou com afinco na doutrina. Ele não faltava
ele trabalhava arduamente, né? Doutrinava espíritos ruins. Aí ele desencarnou e descobriu que não estava como ele esperava que ia estar. Não é? Que ele estava numa situação pior do que ele imaginava que estava. E foi quando ele descobriu que, por dedução própria até, que ele não agia com amor. Ele era muito rigoroso com os espíritos. Ele era muito rigoroso na forma de agir, correto até, mas apenas com correção e não com amor. Amar, a caridade é algo que vai além. A caridade, ela é perene. O amor é perene. O amor é calmo. O amor compreende. O amor renuncia. Não é? A verdadeira caridade, para um cristão, para um espírito, até mesmo qualquer outra religião, ela começa já no lar. Se eu não for caridoso dentro do meu lar, se eu não renunciar dentro do meu lar, pelo meu parente, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu irmão, de que adianta eu ser um espírita, eu ser um cristão, me dizer trabalhador, né, ser uma pessoa muito ativa dentro da minha religião, se dentro de casa eu não sou caridoso? Vai adiantar de alguma coisa? Eu sempre costumo dizer que a porta do centro espírita é mágica. A pessoa entra, passa pelaquela porta, ela fala manso, ela não fala palavrão, ela trata todo mundo com a maior educação, não é? Eu sempre falo para as pessoas, em grupos de estudo, né? Em grupos de estudo, eu sempre falo, gente, vocês estão querendo enganar quem? Mentor, Jesus, Deus, eles estão todos lá fora, sabe exatamente como nós somos. Então, a porta ela tem que funcionar ao contrário, não é eu me melhorar quando eu entro, é eu me melhorar quando eu saio. Eu tenho que ser o bom cristão, o bom espírita, fora do Senhor, no dia a dia, no meu trabalho profissional, na escola, se eu frequentar algum tipo de curso, na minha casa, na minha família, não é? Se eu não for uma pessoa caridosa, e veja, não estou falando fazer caridade, porque muitas vezes um familiar, uma pessoa no trabalho, não precisa da minha caridade, mas ele precisa que eu seja caridoso com ele. De que adianta eu frequentar uma religião, né, até às vezes muito reconhecido dentro do templo religioso, se quando eu saio do meu prédio, eu passo pelo porteiro e não digo bom dia para ele. Se quando eu pego um ônibus, eu não olho nem para a cara do motorista, eu perco a paciência com o caixa do supermercado que cometeu alguma falha. Não? Eu sou caridoso? Não. Eu não aprendi nada. Eu simplesmente agi de forma maquinal. E nós, espíritas, eu sempre costumo dizer, o espírita tem que deixar de ser católico. Né? Porque a gente traz muita herança de séculos da igreja. Né? E por muito tempo se acreditou que podia se pagar os pecados com dinheiro. André Luiz tem até uma passagem muito interessante no livro Nosso Lar, em que ele ajuda a receber uma senhora desencarnada, que estava em algum lugar nas zonas umbralinas, né? E essa senhora fala que não soube porque sofreu tanto durante tanto tempo, afinal de contas ela tinha deixado missas pagas, né? Que quando ela falecesse, rezariam essas missas por ela e ela estaria bem, ou seja, na cabeça de católica dela, ela comprou o céu. Só que ela chegou lá e descobriu que não era por aí. Não é? Então, nós espíritas também temos que pensar nisso. Né? Quantas pessoas eu já ouvi em centros espíritas falar, quando eu desencarnar, quero ir para nosso lar. Primeiro, nosso lar não é uma colônia de espírito evoluído. Segundo, não
Não é desse jeito. O Jacó ensinou, se eu não agir com bondade, com amor, como Paulo de Tarso fala, de nada adianta eu falar a língua dos anjos, de nada adianta eu ter os evangelhos de cor, de nada adianta eu citar de cor os evangelhos, a doutrina espírita, e de nada adianta eu também ficar fazendo caridade sem parar, distribuir não sei quantas cestas de Natal, não sei quantas marmitex, visitar não sei quantos doentes. Eu estou fazendo isso com amor, eu estou fazendo isso com dedicação, com carinho. O que me passa na cabeça e no coração enquanto eu faço isso? Então, nós temos que pensar como nós estamos agindo. Porque nós emitimos vibrações, a nossa experiência reencarnatória fica marcada em nosso perispírito, não há como enganar quando nós desencarnarmos, isso fica evidente, e os espíritos bons que nos acompanham, eles leem o nosso perispírito, eles leem os nossos pensamentos, captam e são capazes até de vê-los, como Jesus ensinou, né? Aquele que pecar com pensamento, ele já terá pecado. Não precisa pôr em ação o pecado, porque a intenção de pecar ele já teve, a intenção de errar ele já teve. Né? Então, nós temos que ter muita consciência de como agir. A doutrina espírita ela não pode ficar no papel ou na ponta da nossa língua para ser repetida. Ela tem que ser posta em prática. Os evangelhos têm que ser postos em prática, com muito amor, com muita dedicação. E um dos livros espíritas que eu gosto muito é o Renúncia, do Emmanuel, por aquele exemplo extraordinário da Alcione, onde ela renuncia ao estado em que ela está, ao local no plano espiritual que ela está, sua condição evolutiva, e regressa para reencarnar, né? Abrindo mão daquela vibração tranquila em que ela convivia, por alguém que ela amava. Ela abriu mão da sua condição por amor. Ela renunciou, ela se sacrificou por aquele irmão. Né? Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Amar, muitas vezes, é renunciar, é fazer sacrifício. Né? O grande exemplo é Jesus. Imagine a condição da qual Jesus saiu para vir até nós, que não dá nem para imaginar o que ele sentiu ao entrar na nossa atmosfera, né, na nossa atmosfera de pensamento tóxico, e ainda sofrer fisicamente tudo o que ele sofreu. E por que ele fez tudo isso? Por amor a nós. Ele não veio aqui bater cartão, não veio aqui realizar um trabalho e falou, pai, está realizado, tchau, agora o povo aqui que se vire. Mas não. Ele, mesmo depois de desencarnado, ele continuou aqui ao nosso lado por um bom tempo na nossa crosta, na nossa faixa vibratória. Ou seja, ele não foi embora. Falou, agora eu vou lá para o plano evoluído. Não, ele não fez isso. Então, se Jesus é o nosso grande exemplo de caridade, de amor, evidente que não dá nem para pensar em achar que a gente vai ser igual a ele, porque não vai mesmo. Não? Mas se ele é o nosso grande exemplo, se ele é o qual devemos seguir, então renúncia, sacrifício, como o óvulo da viúva, ela sacrificou tudo que tinha para doar. Então eu não posso achar que o meu amor eu só vou dedicar quando sobra. Eu não posso achar que o meu amor eu só vou dedicar quando está confortável para mim. Eu tenho que dedicar também em todos os momentos. Tenho que tirar de mim, tenho que tirar do tempo que me é necessário. Para aí sim, eu poder dizer que eu amo. Para aí sim, eu poder dizer que eu sou um cristão, eu sou um espírito. Porque caso contrário, não, a gente vai fazer que nem o Jacó. Vai voltar, vai ter dificuldade de se desprender do corpo, quando se desprender não vai conseguir levantar, vai estar lá meio
parado, vai precisar de ajuda para conseguir sair daquela situação. A gente vai falar, mas eu fui espírita a vida inteira, e daí? Não? Como uma vez uma senhora me perguntou num centro, ela falou, quando eu desencarnar, o fato de eu ser o espírita, de eu ser espírita, vai influenciar alguma coisa? Automaticamente perguntei para ela, se pôs em prática? Porque se não pôr, e se não pôr em prática com amor, não adianta nada. Então, nós não viemos na Terra, nós não viemos na crosta terrestre, como chama o Luiz, de férias, para curtir, para ver como que é. Não, a gente veio a trabalho. E trabalho de esforço, de renúncia e de sacrifício. E não exatamente só por nós, mas pelos nossos irmãos, porque isso é amar o próximo. Não?